Bom dia, família! Inspirações que libertam. Estão inspirados hoje para se libertarem de tudo aí que estava fazendo com que você não vivesse a vida dos seus sonhos e ser o seu verdadeiro sonho de estar aqui? O que hoje está te impedindo de viver a vida dos seus sonhos? Você tem sonhos? Por que ainda você não realizou? Já parou para fazer essa pergunta? Você tem dado 100% de você, ou mais um pouquinho, 101%, para que você alcance o seu sonho e ele se materialize? Você já conseguiu aí se imaginar quando o seu sonho estiver realizado? Como que você ficaria? Você estaria com esse sorriso assim, de um canto até no outro? Você já conseguiu imaginar como você estaria se sentindo? Como você estaria aí contando o seu relato, liderando pelo exemplo, né? E o que você fez para conquistar? Você consegue já se imaginar isso? Só de imaginar, você já vai estar 90% aí do seu sonho garantido. Quando você conseguir já vibrar como você se sentiria, 99%. E esse 1% basta. Só você saber soltar. Sente, vibra, imagina. Coloque-se já como se já tivesse realizado. Que para ele se realizar vai ser 1%. Isso é o universo. Deus, o grande criador, esse arquiteto maravilhoso que me criou, que criou você. Que existe aí uma partícula divina dentro de você que movimenta esse corpo físico. Você já parou para pensar? E essa obra divina, maravilhosa que é você, se você se permitir que a sua essência, que a sua centelha fale através de você, vai ser muito incrível a vida que você vai começar a viver a partir de hoje. Eu falo isso por exemplo próprio. Eu, Camila, quando eu comecei a desenvolver mais o meu lado espiritual, quando eu comecei a ter mais um momento de conexão, né? Todos os dias, todo momento, em tudo que eu for fazer, né? Primeiro eu me permiti ser, para que eu consiga fazer tudo com excelência e ter tudo que eu sonho e desejo na minha vida, tudo começou a se transformar. Mas tudo foi uma questão de escolha, de constância. Não é só ter meu sonho se realizar e pronto, não. É todos os dias. E aquilo que é bom é igual dizer um obrigado. Enquanto você vive aqui neste mundo hoje, nesse planeta Terra, quantas vezes você já disse obrigado para alguém? Recebeu algo, alguém fez um favor para você, aconteceu algo de bom na sua vida através de alguém, o que você fala? Muito obrigado, Deus te abençoe, gratidão. Tudo quer dizer a mesma coisa que obrigado, você está agradecendo. E nesse período que você vive aqui neste mundo hoje, quantas vezes você já disse obrigado? Você consegue contar? Porque eu não consigo nem fazer ideia. Que são milhares, bilhares, trilhares de vezes. Eu vivo da gratidão o tempo todo, com tudo e com todos. Até dos momentos negativos, até nos momentos desafiadores. Eu agradeço. Eu falo obrigado, Deus, por me permitir passar por essa situação, para experienciar isso e ver, né, como é. A vida é muito mais difícil se eu vivenciasse dessa forma. Passei por isso aqui para eu ter um aprendizado do que eu jamais quero ter na minha vida, que eu não quero nunca mais passar por isso. Foi um aprendizado. E se algo, né, eu ver que for me levando para esses caminhos novamente, antes de cair nisso, eu já sei que eu não quero, já sei agora como me sair, me libertar. Então, assim, até aquilo que é o mais, digamos assim, penoso, sacrificante, sofrido, que eu já passei, já experienciei na minha vida, eu aprendi a dizer obrigado. E o mesmo acontece quando a gente começa, né, a desenvolver mais o nosso lado espiritual, a nossa conexão diariamente, em todas as horas do seu dia, é o mesmo que acontece com a gente quando a gente diz obrigado.
tem que ser todos os dias. Não adianta ser só quando você está num perrengue, num momento difícil, que não vai resolver. É mesmo que se alimentar. Você se alimenta só um dia? Ou uma vez por dia? Claro que não. Para te dar aquela sustância, te dar ânimo, te dar motivação para você ir para o seu lar de prosperidade aí, que muitos chamam de ir para o trabalho, para você ir trabalhar, que eu falo ir prosperar. Você consegue ir se você não estiver bem alimentado? Não vai render, não vai fluir. Então a nossa conexão espiritual, alimentar a nossa alma, a nossa essência, a nossa centelha, é o mesmo que você dizer obrigado. É constantemente, em tudo na sua vida. É o primeiro passo para você começar a ver transformações. Até aquilo que você fala assim, não, eu tenho que agradecer por isso? Tem. Agradecer e ver qual é o lado positivo. Diante de um momento desafiador, diante de uma dificuldade que você passa, diante de uma coisa que te causou muita dor, muito sofrimento, muito choro, qual é o aprendizado? Para que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivenciando isso? Qual é o aprendizado que eu devo tirar diante disso? Faça essas perguntas que você vai conseguir enxergar para que você vivenciou, o porquê. E aí você começa a trocar essa energia de sofrimento por energia positiva, energia de coragem, energia de força, energia de transformação, energia de conexão. Porque nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, são os momentos que a gente mais se conecta com a nossa centelha. E aí aquele boom, aquela explosão de bênçãos, né? Porque quando a gente se conecta, a gente se torna aquele ser ilimitado para receber todas as bênçãos, receber todas as graças e tudo na vida se transforma. E eu tô falando esse assunto com vocês porque eu falo que ler, né, é uma viagem que a gente faz. Você pode estar em qualquer lugar que você está viajando, mas é uma viagem para o mundo sábio. É uma viagem que te evolui. Quando a gente, né, começa a filtrar, a selecionar, né, coisas que também vão nos evoluir. Eu não vou pegar qualquer livro para ler, né? Eu, Camila, gosto do tipo de leitura de autoconhecimento, autodesenvolvimento humano, histórias baseadas em fatos reais, histórias que eu posso agregar na minha vida para cumprir a minha missão aqui, de me iluminar cada dia mais, permitir que a minha essência cada dia mais fale através do meu corpo físico de Camila e através da minha melhora com a minha iluminação, onde quer que eu chegar, quem quer que chegar até mim consiga, né, sentir essa presença da minha essência de luz, de ser luz. Essa é a minha missão aqui nesse planeta Terra enquanto eu estiver por aqui, enquanto a minha essência me permitir viver aqui. Então, assim, a partir do momento que eu coloquei isso como foco na minha vida, eu tenho buscado coisas voltadas para isso, sabe? Para despertar cada vez mais a minha consciência de ser essência, para a minha evolução. E aí eu busco também leituras, eu comecei a filtrar tudo. Músicas que eu escuto voltadas para algo que vai me agregar, que vai me deixar mais feliz, que vai me deixar mais motivada. Leitura, eu não gostava de ler, gente. Eu era pessoa que detestava ler, mas era porque eu não sabia o tipo de leitura que era bom para mim. Porque hoje eu nem olho o tamanho e a grossura do livro. Eu lembro que na escola, quando tinha que ir para a biblioteca para escolher livro, eu falava assim, pelo amor de Deus, vou correr para ver se eu pego o livro mais fininho que tiver muita ilustração, para ter menos leitura. Porque eu era horrível para ler, não gostava, não enrolava demais. Eu falei, nossa, não acredito que hoje tem que escolher livro para ler e contar história ainda, eu vou ter que ler mesmo, porque senão como é que eu vou contar? Aí tinha vez que eu ia só lá atrás, na última capa, para tentar ver se eu descrevia o livro todo, né? Mas tinha vez que a professora passava um questionário de perguntas que eu tinha que ler o livro. E aquilo para mim era o fim. Mas era porque, né, eu ainda não tinha descoberto o tipo de leitura que eu gostava. E outra, a gente só muda por dois motivos na vida. Ou é pela necessidade ou é pela prioridade. Ainda não era a minha prioridade naquele momento. E ainda não era a minha necessidade, eu só precisava de tirar a nota. Se eu já tinha alcançado a nota, às vezes eu nem fazia mais questão, né, para passar de ano na escola. Mas hoje não. Hoje é a minha necessidade, é a minha prioridade, porque eu quero melhorar meu vocabulário,
para que eu possa entender melhor as pessoas quando eu estiver conversando, que a gente fala umas palavras tão lindas, tão diferentes, tão chique. E tinha vezes que eu ficava até com vergonha de perguntar, o que significa isso? Ainda bem que hoje tem internet, qualquer coisa joga lá no Google, né? Mas tem hora que eu tenho muita afinidade com a pessoa e eu falo assim, o que isso quer dizer? Me explica essa palavra. E é bom que eu agrego e trago para minha vida, né? Mas tá aí uma outra necessidade, né? Porque a gente está lidando com pessoas a todo tempo, a todo momento. A vida é uma via de mão dupla, uma troca de experiências, de conexões. Então, assim, eu quero ser o melhor de mim que eu vim aqui para ser. Então, eu quero dar o 100% no meu vocabulário, eu quero ser 100% e ainda mais do que isso, né? 100% é o máximo que a gente acha que consegue, mas quando você chegar nesse máximo, você consegue ainda fazer 200%, você consegue ainda fazer 300%, se for a sua necessidade, se for a sua prioridade. Então, assim, um dos motivos também que me agrega na leitura, melhorar o português, melhorar o meu vocabulário, trazer um linguajar, né, melhor para mim mesmo, para quem convive comigo e para quando eu estiver também ao lado de pessoas mais empoderadas, porque para mim conhecer novas pessoas, eu amo isso, sabe? Vivenciar novas experiências, trocar energia, trocar figurinhas é a melhor coisa que existe nessa vida. Eu amo fazer amizades. E a gente tem que estar preparado para tudo, né? E aquilo que eu ainda não souber, eu vou agregando no decorrer da minha vida. Um outro motivo de ler, né? Porque são coisas que me inspiram, que me agregam. Então, assim, eu gosto de ler esse tipo de leitura. E, né, em algumas das mentorias que eu já vi, né? Pessoas que me inspiram, pessoas que lideram pelo exemplo que, né, trouxe, que eu consigo enxergar a evolução, o crescimento. Todos eles já leram esse livro, Segredos da Mente Milionária. Então, assim, eu estava doida para terminar de ler o meu Despertar da Consciência, que foi, assim, o livro da minha vida, o livro de cabeceira de cama, que eu super indico e recomendo. Nossa, ele é perfeito, ele tem 7 livros dentro de um. Então, assim, gente, por mais que às vezes você ache que não tem tempo, você sempre vai conseguir um tempinho. Coloca uma disciplina. Eu comecei colocando 10 minutos por dia para leitura. No início eu falava assim, eu vou ler 2 folhas por dia. Depois foram 10 minutos. Hoje, se deixar, eu quero ler o dia inteiro. Porque quando você descobre o que você gosta de ler e é algo que você pode trazer aqui para o seu mundo físico, a leitura se torna tão maravilhoso, é tão especial, você não quer mais parar, sabe? Então, assim que eu terminei ele, esse aqui era o meu próximo foco, Segredos da Mente Milionária. E esse livro, gente, eu comecei a ler ele essa semana e o pouco que eu comecei, nós já trouxe aqui uma história que é verdadeiramente isso que a gente está vivendo, sabe? Então eu vou trazer aqui para vocês rapidinho, só para finalizar o vídeo, quando é que a gente consegue despertar a nossa consciência mais fácil? Quando é que a nossa vida quando é que a gente consegue transformar as nossas imaginações, as nossas ações e vivenciar o mundo dos seus sonhos, ver as coisas acontecer a seu favor. Olha só o que traz aqui. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que é visível, antes de modificar o que está invisível. Quando deseja alterar o que está visível,
antes deve modificar o que está invisível. Que é, né, aquela velha frase que todo mundo sabe, né, a gente não precisa ver para crer. É necessário que primeiro a gente creia para podermos ver, para que se possa materializar. Ou seja, eu sou uma árvore que tenho dado vários frutos. Eu faço a escolha dos frutos que eu quero dar, né? Elevar motivação, ser luz na minha própria vida, na vida dos outros, ser uma escuridão, uma pessoa negativa, que só reclama, que só leva fofoca, que tá sempre mal-humorado, tá de cara fechada, tá com falta de educação, não dá um bom dia, não dá um sorriso para ninguém. Qual é o fruto que você está gerando aí nessa árvore? Que nós somos cheios de galhos. E o momento que a gente se compartilha a vida, conversa com outras pessoas, é os nossos galhinhos ali, ó. Qual é a semente que você está deixando? Qual a semente que você está plantando? E é preciso modificar a nossa raiz, porque os nossos antecedentes, né, a gente veio de uma geração onde tem toda uma cultura, mas a gente está aqui a todo momento, de alguma forma, pegando novos aprendizados. Quando você conversa com uma pessoa, ela também veio de uma outra cultura. Quando eu, por exemplo, fui conversar com a minha terapeuta, nossa, ela me ensinou tanto transformar os pensamentos, porque a gente tem que, eu, Camila, minha opinião, a gente tem que conservar aquilo que é bom, aquilo que está fazendo a gente evoluir, aquilo que está fazendo a gente ficar mais feliz, aquilo que está fazendo a gente conquistar mais fácil nossos sonhos. Eu, por exemplo, não tinha um momento todos os dias ali, uma hora ali, como se fosse um horário sagrado para minha meditação, para minha conexão com o meu ser espiritual, com a minha essência, com a minha centelha, eu e a minha centelha. Eu falo, nossa, agora não dá, já tô atrasada. E aí, só de eu falar essa frase, eu já estava atrasada. Tudo que eu ia fazer estava atrasado. Mas quando eu tenho, né, comprometimento, constância em todos os dias, né, para minha leitura, eu coloco como uma meta, é uma prioridade hoje para mim e é uma necessidade, eu necessito disso. Isso me melhora cada dia, cada livro novo que eu pego para ler me evolui. E como que eu sei qual livro que eu quero ler? Eu me espelho naqueles seres que são espelho para mim. Eu estudo, eu converso com outras pessoas, diante do conversar das pessoas, de ver uma palestra, uma mentoria, eu falo, nossa, esse cara é foda, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. E aí eu começo a ver as coisas que ele faz. E aí, o que eu via, em primeiro lugar, as pessoas mais evoluídas, mais bem-sucedidas, que estão vivendo esses 4 pilares da vida, que é a fé, tem saúde, tem riqueza e ótimos relacionamentos, sempre lê. Leitura na vida deles é essencial, é prioridade. Sempre está, o tempo todo, eles têm um tempo do dia deles dedicado, né, ao estudo espiritual, à conexão, à meditação, à oração. Eles têm prioridade e necessidade da alimentação. Eles ingerem para o corpo dele coisas que vai agregar ainda mais a vida dos órgãos dele mais saudáveis. Então, até isso eu comecei a me policiar. O que eu estou comendo? Ou você vai esperar um médico te diagnosticar hoje que você está com diabetes. Se você não parar de comer doce hoje na sua vida, a partir do mês que vem, a partir de semana que vem, você começa a tomar insulina. E os seus rins podem parar de funcionar. Nessa mesma hora você vai fazer uma escolha, não vai? Ou seja, vai ser uma necessidade ou uma prioridade. Você necessita, você quer viver mais. Então, a sua prioridade agora é o quê? Cortar o doce. E depois de um diagnóstico desse, você consegue, não consegue? E por que agora que você tá aí, né, ótimo, saudável, às vezes ainda não foi diagnosticado como diabético, ou que seja qualquer outra coisa, você já não se policia e vê o que você come? Quer dizer que você tem que parar com açúcar zero pro resto da vida? Não, mas evita, não come com gula, ou come uma vez por semana. Não vai te tirar tudo de uma vezada só, porque se você souber, né, focar, priorizar a sua saúde, automaticamente você vai falar, não, hoje eu já comi uma coisa que não é tão saudável. Então, semana que vem eu vou comer outra coisa. Senão, amanhã eu como, mas eu como só uma, já tá ótimo, já matou minha vontade. Não preciso ser aquele trenzinho desenfreado, vou comprar uma caixa de bombom, vou comer ela inteira.
né? Eu compro hoje, depois da manhã eu compro de novo. Poxa, e a sua saúde, como que fica? Então, o que eu quero trazer nessa frase desse livro, nesse pedacinho que eu li para vocês, é que a gente veio de culturas, os nossos antepassados, os avós que ensinaram nossos pais que trouxeram toda uma cultura pra gente. Não quer dizer que a gente tem que cortar essas raízes, acabar com tudo que a gente aprendeu, não é nada disso que eu quero dizer. Mas o que você está fazendo hoje? Está te agregando? A gente tem raízes e essas raízes que vai gerar frutos. Então, o que eu faço? Aquilo que é bom permanece na minha vida. Agora, aquilo que não é bom, que eu consigo hoje enxergar que não é uma experiência boa, para que eu vou deixar continuar? Eu quero gerar novos frutos. Nossa, um dia, se vocês quiserem, eu vou contar a minha história, desde a infância até o meu dia de hoje. Quem quiser ouvir a minha história, desde a minha infância, como tudo começou, de onde eu vim, quem eu sou, como é que foi o começo do despertar da minha consciência, escreve aí nos comentários. Eu quero saber da sua história. Eu quero uma live, porque vai render, tá, gente? A gente pode fazer uma live no Instagram do Inspirações que Libertam, ou eu posso estar trazendo um vídeo aqui. Aí eu vou contar a minha história, como tudo começou, como eu comecei a empreender, como que eu cheguei hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, tenho 2 empreendimentos, tenho a Lomila e o Ateliê, e agora aqui o canal Inspirações que Libertam, que é uma forma de contar um pouco da minha história para vocês, um pouco da história da Nina, um pouco da história da Carol, e através das nossas histórias, da nossa mudança, da nossa transformação, a gente traz aqui como vídeo, para que possa despertar aí na consciência de vocês também, ou na consciência de quem vocês enxergarem que precisa ser desperto, vocês compartilhem esse vídeo. Então deixa aí os seus comentários para eu saber. E o que eu quero trazer é isso, sabe? Nós somos uma árvore que temos raízes, temos histórias, memórias de nossos antepassados, com quem a gente foi criado. Mas começa a partir de hoje filtrar. Se eu for olhar, né, na vida da minha família, dos meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, e até mesmo eu, ninguém nunca gostou de ler lá em casa. Ninguém. Eu tenho uma tia que ela lê pra caramba. Ela fala 8 idiomas. Já viajou esse mundo todo, sabe? É uma pessoa que pra mim é um grande exemplo de um ser, não, maravilhoso. E ela, um belo dia, numa das viagens dela, sempre ela traz uma lembrancinha para cada sobrinho. Olha, né? Só por aí você já vê, né? Ela tira o tempo dela para lembrar de cada um. Não, eu fico muito feliz. E os presentes dela vêm com toda uma história, uma característica. Então, assim, ela é maravilhosa. E um belo dia ela trouxe livro. Aí na hora, né, eu toda educada. Ai, tia, obrigada, obrigada. Gente, eu não dei nada pelo livro. Hoje é um dos livros muito falados. É um dos livros que grandes pessoas de sucesso, já vi dar muitos relatos e testemunhos dele, que é Pai Rico, Pai Pobre, Dom Casmurro. Na hora que eu peguei aquilo, a primeira coisa que eu fui ver, quantas páginas? E na hora que eu vi que é tanto de letra miudinha, eu falei, misericórdia, mas eu vou ler esse livro nem a pau. Falei só no pensamento, né? Quis ela ouvisse isso. E olha só, né? Um momento ali. Então, assim, tantos anos se passaram e hoje é aquela coisa, né? Tipo, tô pagando a língua, falava que eu não gosto de ler, que eu não me dava preguiça de ler, mas eu ainda não tinha descoberto como é maravilhosa a leitura, como a gente, né? E assim, mas tão barato, porque eu falo assim, um livro, uma evolução que o livro traz na vida da gente, às vezes a gente investe aí, investe não, né? Não estou aqui julgando, tá? Quem bebe, quem vai para as baladas, não é nada disso. Mas quanto você gasta hoje, por exemplo, para sair numa noite de sábado, entrar numa balada, o ingresso que você paga para entrar, uma bebida que você vai beber e às vezes algo que você vai comer? É muito maior do que o valor de um livro desse. Eu tenho certeza. E o aprendizado, o crescimento, a transformação e a evolução que esse livro vai te trazer, você depois vai poder ir, mas assim, de uma forma diferenciada. Eu tenho certeza, se você for ainda, você vai com outra mente na balada e vai numa balada assim, ó, top das galáxias. Porque isso aqui transforma a sua mente. Mas somente quando você fazer a escolha, quando você decidir, sabe? Porque cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento. Eu confesso para vocês que
foi a partir dos 28 anos de idade que eu comecei a desenvolver, né? O meu desenvolvimento pessoal começou a agir na minha vida. E aí eu comecei a desenvolver ainda mais o meu lado espiritual, comecei a desenvolver, né, o desejo de ler, comecei a filtrar mais os lugares que eu frequento, os tipos de conversa que eu quero ouvir, que eu quero falar, que eu quero frequentar, a filtrar o tipo de leitura que eu gosto de ler. E assim, tá sendo uma nova jornada, tá sendo uma nova Camila. E você pode, você consegue, se você quiser. Então hoje, você é uma árvore. Se você acha que tem aí, né, algo que você precisa trocar nas suas raízes, comece a partir de agora a trocar. Porque você vai colher tantos frutos, mas tantos frutos, que você não faz ideia se você fazer a escolha certa. E, para finalizar, creia para que você veja. Não espere ver primeiro para depois você crer. Apenas creia para que você veja se materializando. As árvores, você não consegue ver as raízes. Você só consegue ver o fruto. Eu, Camila, dependendo do jeito que eu falo, do meu olhar, da minha postura, da minha fala, você consegue saber se eu estou realmente feliz, bem equilibrada, graças a Deus, ou se eu estou triste. Porque aqui é os frutos da minha árvore. O meu momento, né, minha conexão espiritual, meu momento de meditação, é o momento que eu estou aqui me enraizando cada vez mais e já estou agradecendo. E esse momento é como dizer o obrigado, nunca se esqueça. Eu tenho certeza que todos os dias você diz um obrigado, nem que seja em pensamento por algo ou para alguém. Então todos os dias também se conecte com seu ser espiritual para que você fique com essas raízes fortes e aqui fora resplandeça somente os frutos de como realmente está aqui dentro. Porque você é uma árvore da vida de sucesso. Você é um ser que veio para iluminar. E é ilimitado se você hoje fazer essa escolha. Beijo no seu coração e até quinta-feira com Nina, vídeo da Nina, não perca, tá?